Quero compartilhar com você agora como eu saí do salário mínimo e alcancei os 10 mil por mês. E é claro, se eu fiz acontecer comigo, pode acontecer com você, se não tiver acontecendo ainda. Bom, o salário hoje, o salário mínimo, que aqui no Brasil chegou em janeiro em R$ 1.100, segundo o Diese, deveria ser R$ 5.307. O salário ideal, conforme a necessidade do brasileiro, deveria ser 5.307. E hoje, então, dia 15 de janeiro de 2021, ele está 1.100. Só que eu acredito que, embora às vezes você esteja satisfeito com o salário que você recebe, se você puder ganhar mais, melhor ainda. Não é verdade? Até pelo porque, se nós formos analisar, a maioria dos brasileiros tem um sonho, sempre sonham, desde quando às vezes criança, a ser, sei lá, um jogador de futebol, estilo Cristiano Ronaldo, Messi. Nem tanto às vezes pelo futebol, mas sim por aquilo que o futebol acaba pagando, que é um salário exorbitante, extraordinário. Não é verdade? Talvez você não goste de futebol e você pensa, ou já até fez e deseja, ali ganhar na Mega Sena. Por quê? Porque é uma forma também de receber uma boa bolada. Mas, seja sendo jogador de futebol profissional, seja ganhando na Mega Sena, a probabilidade que você tem de alcançar um salário desse nível, uma renda desse nível, ela é muito pequena. Agora, é claro que eu e você, se essa não é a nossa realidade, nós não precisamos nos desesperar, porque tem sim chance, tem formas, tem estratégias, tem ideias em que você pode aplicar, assim como eu apliquei hoje, Não dependo só de um salário, não tenho só um salário, alcancei os 10 mil mês. E como é que foi na minha vida? Eu já contei até mesmo a minha história aqui em outro vídeo no canal, mas rapidamente, resumidamente, eu venho do mercado do comércio, Eu trabalho com venda de carro, moto, financiamento e consórcio. E desde o começo, eu nunca cheguei a ganhar um salário mínimo. Eu sempre tive um bom salário porque meu pagamento ele era através de comissão. E comissão é a melhor forma que tem para você receber, pelo menos eu assim considero. Por quê? Porque você não fica preso a um fixo mensal. Você tem a capacidade, tem a oportunidade de ter um pouco mais, de receber um pouco mais, claro, dependendo ali do seu desempenho. Então, eu quando comecei com vendas, na concessionária Bandeirante Motos, eu trabalhava como vendedor externo e eu lembro que quando eu até avisei a minha mãe que eu iria receber comissão, ela, sem entender um pouco, ela rejeitou a ideia porque, como não tinha certeza de um fixo mensal, era algo que era incerto, era algo que era imprevisível, era variável, então ela, sem entender, não concordou muito com a ideia. Mas eu, acreditando no potencial da empresa, acreditando no potencial do produto que eu vendia e também no meu esforço, a mim me agradou bastante. Então, assim, eu, graças a Deus, eu nunca tive um salário somente, eu sempre consegui um pouco mais. Porém, passou-se um tempo, mas não sou mais hoje funcionário dessa mesma empresa. Hoje, na verdade, eles são os meus parceiros e eu consigo, hoje ter aí uma casa, um salário acima dos 1.000, chegando aos 10 mil, empreendendo. E essa é uma das estratégias que eu quero te passar. Como então você pode ficar não dependente só de um salário que você vai receber no dia 10, ou vai receber no quinto dia útil, no dia 7, dia 8, e quando for dia 9, um dia após, você já não tem mais nada. Uma das estratégias é empreender. Só que, para empreender, muitas das vezes é necessário você ter um certo conhecimento, uma certa experiência com alguma coisa ou com algo. Por quê? Porque quanto mais experiência e conhecimento você tiver com aquilo, menor vai ser o risco de você, por exemplo, vir a falir. O Brasil, ele é um dos países mais empreendedores do mundo, mas é o que também tem uma das maiores taxas de falência. Empresas que abrem rápido, mas também quebram rápido. Por quê? Porque falta conhecimento, falta experiência, falta a pessoa ela entrar no mercado tendo a ciência do que ela vai fazer. Agora, se você não quer partir para esse lado empreendedor, uma outra estratégia de você não ficar nos 1.100 mensais é você fazer uma hora extra.
Mas veja, é uma hora extra, não é uma hora besta. Por quê? Porque muitas vezes você vai caçar fazer hora extra por demais, vai trabalhar por demais e você não vai conseguir nem ter tempo para poder desfrutar daquilo que você vai conseguir alcançar ali, né? E também, às vezes, você vai trabalhar por demais e vai te prejudicar na sua saúde. Você vai ter um desgaste, você vai ter um cansaço que não vai te dar prazer ou que não vai te dar vontade nenhuma de poder usufruir o seu tempo livre. Então, uma outra forma é fazer hora extra, mas tenha cuidado com o tempo que você se empenha nisso. Terceira forma de você ter ali uma fonte de renda que te eleve ali acima dos 1.100, né, do salário mínimo, é ter uma outra fonte de renda. E eu digo que uma outra fonte de renda pode ser, por exemplo, vendendo alguma coisa. Não necessariamente você tenha que deixar o seu serviço. Você pode ter o seu serviço normal, onde você trabalha de carteira assinada, e gerar uma outra renda, vendendo alguma coisa, vendendo um produto, vendendo uma coisa que você não usa mais. Por exemplo, na minha casa, na casa dos meus pais, né, eu lembro que minha mãe, ela trabalhava em restaurante, trabalhava olhando o filho das vizinhas e também, ao mesmo tempo, em época de calor, né, ela vendia sacolé, o que aqui a gente chama mais de chup-chup, né, o geladinho. Então, ela montava uma renda extra vendendo sacolé, né? Meu pai é como jardineiro e pintor, mas sempre vira e mexe, ele está vendendo, por exemplo, em épocas, né, de estações, ele está vendendo manga. Ele pega um carrinho com manga, vai para a porta do supermercado e vai vender. Né? Eu particularmente também já disse isso também na minha história, eu sempre vendi alguma coisa, já vendi roupa, já vendi picolé, vendi dinheiro, já vendi caixão. Então, ter uma outra fonte de renda vendendo algo, vendendo uma ideia, vendendo um projeto. Por exemplo, aí você pode até dizer assim, mas Cristiano, isso não é para mim, vender não é para mim, né? Vender alguma coisa, não, vender água. Água Coca-Latão, água Coca-Latão, pra gringa é mais caro. Não é pra mim. Só para poder te alertar, tem um rapaz na internet, o Rick Chester, acredito que você deve conhecer. Ele vendia água nas praias do Rio de Janeiro, até 2 anos atrás. Hoje, ele é uma das pessoas mais bem-sucedidas no empreendedorismo, porque ele vendendo água se tornou um rapaz conhecido, né? Um grande bilionário, Flávio Augusto, né? Do time de futebol Orlando City, né, descobriu ele e hoje aquele rapaz que vendia água no Rio de Janeiro, contando a sua história, a sua experiência, já chegou aí a vários países do mundo contando a sua experiência. E eu acredito que hoje ele tem um pouco mais do que 1.100 ali mensal, ele deve receber um pouco mais de um salário mínimo, muito mais que isso. Bom, estratégias são o que não faltam, né? Você pode, então, resumindo aqui, recapitulando, você pode empreender, você pode gerar uma renda extra vendendo algo, você pode fazer também parcerias, parcerias com outras pessoas, porque é uma frase que diz, se você não pode contra os seus adversários, junte-se a ele. Se você não pode contra os seus concorrentes, junte aquelas pessoas que estão no mesmo mercado que você. Tente analisar, estudar o ponto fraco do seu concorrente e naquele ponto fraco tenta suprir aquela necessidade. Fazendo assim, você consegue também se sobressair. Atualmente, hoje, eu tenho algumas lojas parceiras que eu atendo e o fato de eu atender essas lojas em uma deficiência, uma coisa que eles não tinham, eu tenho um rendimento, né, em parceria com essas lojas que é pouco comparado ao que eu faço para mim mesmo da minha empresa, porém, quando eu não tenho da minha empresa rendimento da minha empresa, eu tenho um rendimento dessa parceria. É menor do que da minha empresa, mas quando eu não faço, eu tenho ali uma renda extra que vem dessas parcerias e que também tem dado muito certo. Então, como eu já disse, formas de ter uma renda acima dos 1.100, por exemplo, como eu saí dos 1.100 e cheguei aí aos 10 mil mês, estudando essas estratégias e aplicando essas formas. Espero ter contribuído um pouco com você. Espero que você também saia do salário mínimo para os 10 mil mês, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil. Espero te encontrar lá, espero chegar lá também.
No mais, pessoal, se você gostou do vídeo, não sai sem antes deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal, porque meu nome é Cristiano Dias, este é o Vem Ser Rico. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e tchau!